Ei, gente, vamos começar? Às vezes eu vou ficar olhando aqui pra frente, porque minha câmera tá aqui, fica meio confuso, mas não fiquem aperreados, tá? Hoje eu vou fazer uma aula, eu fiz uma peça, criei uma questão, e aí a gente vai resolver juntos assim, né? Como tá gravado, eu vou resolver e vocês vão aí me acompanhando. Mas eu vou resolver a peça, e aí vou também dar umas dicas gerais sobre peças práticas, tá bom? E também vou mostrar, anunciar mais ou menos o meu produto novo, que é um roteirinho para peças práticas, para vocês terem. É, eu não montei um arquivo que seja assim, com a estrutura, com modelinhos, não. Eu estou fazendo isso para quem já estudou um pouco de peça, mas precisa daquele direcionamento mais objetivo, sabe? O que eu pensei é o que eu tinha, assim, as minhas peças que eu fazia à mão, um roteirinho com arquivo, com os artigos e tal, tudo para eu decorar, para ficar mais fácil na hora de revisão, às vezes na véspera da prova, dar uma lida, decorar os artigos principais, para a gente não esquecer, principalmente porque tem várias provas que não tem consulta. Por exemplo, agora que vão vir, se eu não me engano, Bahia e Roraima, né? Vão ter peças e também não tem consulta. Acho que Espírito Santo também, não lembro se vai ter consulta ou não. Mas então, para facilitar, para ficar fresquinho na nossa cabeça, para revisar para a prova. Beleza? E aí, deixa eu abrir aqui o arquivo. Peraí. Janela. Pronto. Deixa eu ver se tá aparecendo legal aí. Vou aumentar um pouquinho aqui. Minha tela. Acho que tá bom assim, né? Deixa eu abrir um pouquinho. Isso. Pra vocês me verem. Ó, até me arrumei, tá vendo? Bem bonita. Você tem que valorizar esse esforço. Eu acho que tá. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pra ficar mais fácil de vocês lerem. Peraí. Aí. Bora começar? Eu já fiz o espelho embaixo, eu não vou digitar aqui com vocês para ficar mais rápido. Então, eu vou ler, vou dar um tempinho, vocês vão pausar a aula para responderem, e aí depois eu vou resolvendo, vou explicando as coisas. Beleza? Então tá, bora. Lúcia, brasileira maior, chegou na delegacia de polícia narrando os seguintes fatos. Que, em 10 de julho de 2022, por volta de 21 horas, saiu da Escola Municipal Colorir, no município de Teixeira de Freitas, Bahia, onde trabalha como professora, e foi andando em direção ao ponto de ônibus a fim de ir para sua residência. Que ao chegar no ponto de ônibus, José Cláudio, ex-noivo de Lúcia, estava dentro de um veículo Volkswagen Polo de cor preta, placa XXX1234. E, ao avistá-la, gritou: "Entra no carro que vamos lá para casa, que os meninos estão lá." Eu imitando o homem gritando. Que a declarante se apavorou, pois José estava se referindo aos seus filhos, crianças de 5 e 7 anos, e, que ao ouvir o grito de José Cláudio, saiu correndo. Que José Cláudio conseguiu alcançá-la e, puxando-a forte pelo braço, o que deixou o local roxo, obrigou-a a entrar no veículo em que estava. Que José Cláudio passou a dirigir o carro de forma perigosa, com alta velocidade e zigue-zagues na pista. E repetindo: "Eu vou te matar, matar nós dois, vou acabar com tudo. Você fica dando ouvidos para os outros, por isso que não quer ficar mais comigo." Que ele apresentava sinais de embriaguez em razão dos olhos vermelhos, fala enrolada e forte odor de álcool. E que, além das ameaças, gritava ofensas como puta, vagabunda. Que durante o caminho, o declarante passou a acalmar José Cláudio e conseguiu convencê-lo de parar em uma pizzaria para levar lanche para as crianças. Que ao chegar no local, a declarante disse que ia ao banheiro. E no caminho conseguiu ligar para a polícia militar e pedir socorro. Que tentou ganhar tempo até a polícia chegar, enrolando no banheiro. Que, no entanto, José começou a se irritar com a demora e passou a chutar a porta do banheiro, mandando a declarante sair de lá. Que eles iriam direto para casa. Que a declarante começou a chorar e, com isso, as pessoas que estavam no local foram ao seu auxílio. Que um garçom da pizzaria, Antônio, conseguiu segurar José Cláudio e, com a ajuda de outro garçom, conseguiram colocar José Cláudio dentro do carro e levá-lo à 25ª DP, delegacia que ficava próxima à pizzaria. Uma vez que, conforme contou Antônio, José estava muito alterado e gritava sem parar que iria matar Lúcia, razão pela qual eles ficaram com medo de algo acontecer e preferiram não esperar a polícia militar chegar.
que possui uma medida protetiva de urgência a seu favor e que José Cláudio estava proibido de se aproximar da ofendida em 300 metros. Você, na qualidade de delegado de polícia responsável, redige a peça cabível, considerando que a autoridade policial já realizou a oitiva de todos os envolvidos. E aí? Que peça vocês fariam aqui? Eu não vou dar tempo, né? Porque é gravado, então vocês vão pausar, vão ler depois vão ler. Mas eu vou ler de novo aqui. Eu não vou ler tudo de novo, não, mas eu vou fazer como se a gente estivesse na prova, beleza? O que eu oriento vocês a fazer? Chegamos na prova, é uma prova que tem questão discursiva e peça. Eu gosto de fazer o seguinte: quando eu começo a prova, eu leio sempre a capa da prova, porque normalmente tem informações úteis na capa. Por exemplo, normalmente na capa vem escrito como que você deve riscar se você tiver algum erro. Então, tem provas que falam que você pode dar só um risco, tem provas que falam que você tem que colocar entre parênteses e riscar a palavra uma vez, ou dar 2 riscos. Então, vocês têm que ler a capa da prova, porque muitas vezes tem informações importantes, tá? Às vezes também fala a quantidade de linhas, todas essas coisas. E quando a gente chega na prova, normalmente a gente está muito afoito, ansioso, nervoso, com medo de não saber nada. E quando a gente lê as questões, sempre dá aquele desespero de que, meu Deus, eu não sei nada, o que eu vou fazer? Então, eu sempre gosto de pegar e ler a prova toda uma primeira vez, para depois começar a raciocinar. Só para passar aquele baque do desespero que eu não sei nada. Vocês estão entendendo? Então, eu chego, olho na ordem mesmo, leio todas as questões com calma. Normalmente vai dar um desespero, a gente vai achar que não sabe responder a prova, mas depois você vai voltar e vai ler novamente com calma. Por quê? E essa primeira leitura já deu uma acalmada na nossa cabeça, sabe? Não é mais o desconhecido, a gente já sabe o que tá lá. Então, tira um pouco dessa sensação de que, meu Deus, eu não sei nada. Então, nós lemos a prova inteira. Essa primeira leitura que eu fiz com vocês é a primeira leitura que a gente vai fazer na prova. Agora, nós vamos voltar a ler novamente. Como aqui eu só vou resolver uma peça, eu não vou falar sobre questão discursiva, mas eu prefiro sempre responder primeiro as questões e depois a peça. Porque a peça, normalmente, é o item que vale mais e que tem mais detalhes. Então, tem mais coisas que você pode esquecer do que nas questões. Então, mas também tem uma máxima que primeiro a gente sempre responde aquelas questões que a gente tem mais certeza, mais convicção ou menos dificuldade, para depois responder aquelas que a gente tem menos dificuldade. Por quê? Se a gente pegar e começar a responder a questão pela pergunta difícil, pela pergunta que a gente está em dúvida, a gente vai ficar muito tempo raciocinando, pensando o que eu vou responder aqui, e às vezes vai faltar tempo para você responder a questão que você mais sabe, e é onde você ganharia mais ponto. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o manejo do tempo também é muito importante na prova. Muitas vezes, as pessoas deixam, às vezes, questões em branco porque não souberam manejar o tempo. E você já pensou, às vezes, você perdeu uma questão porque você não teve tempo de responder? É o ó. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer a segunda leitura. Eu não vou ler tudo de novo, porque a gente está gravando, mas eu vou fazer a leitura agora, que é aquela que a gente vai grifar, riscar, coisas que a gente acha importante na hora de começar a responder. E aí, uma outra coisa que eu também sempre oriento a fazer, e tanto nas questões discursivas quanto na peça, é fazer o que a gente chama do brainstorming, ou tempestade de ideias. Por quê? A gente vai ler, e aí vai vir várias coisas na nossa cabeça. Então, tudo que vier na nossa cabeça, a gente vai anotar. Normalmente, embaixo da questão tem um espaço em branco que você pode responder. Sempre fica atento se embaixo da questão que tiver em branco vai estar escrito alguma coisa. Por exemplo, não escreva nesse local. Se tiver, você não vai responder ali, você vai usar o rascunho. E aqui nós não vamos utilizar o rascunho para fazer um rascunho efetivamente, porque isso gasta muito tempo, você já vai escrever muito, a sua mão vai ficar cansada. Então, nós temos que criar métodos de otimizar, de utilizar esse espaço, mas também otimizar o nosso tempo e a nossa mãozinha, não é mesmo? Porque ninguém merece ficar respondendo a prova inteira 2 vezes. Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer esse brainstorming. Eu não vou fazer muito aqui com vocês, porque, como eu já sei a resposta, provavelmente não vão vir muitas coisas diferentes na minha cabeça. Se eu tivesse numa aula ao vivo, eu ia mandar vocês me falando o que vocês estão pensando, e aí a gente ia anotar tudo, e depois que a gente fizer essa lista de tudo que passou na nossa cabeça, a gente vai começar a riscar aquilo que não tem relevância, ou aquilo que a gente está vendo que não vai vir no espelho.
Então, vamos lá. Ó, ele colocou uma data aqui, vou grifar. Ele colocou uma data aqui pra gente, 10 de julho, por volta de 21 horas. Local, o município. E, tá, vamos lá. A vítima se chama Lúcia e o suposto agressor se chama José Cláudio, que é seu ex-noivo. E ele tava puto por causa do fim do relacionamento, porque ele falou aqui, ó, eu vou te matar, tá? Você fica dando ouvido pros outros, por isso não quer mais ficar comigo. É a motivação da atitude dele. E ele estava num veículo, um Volkswagen Polo, na cor preta. Ele gritou com ela, mandando ela entrar no carro. Gritos normalmente são ameaçadores. E ela fugiu, tentou fugir. Ele foi, saiu correndo atrás dela, puxou ela pelo braço, ó, puxou forte e deixou um roxo. E usou violência. E obrigou a entrar no veículo. Depois, ele ficou falando que eu vou te matar. Então, nós temos mais ameaças aqui. Ele apresentava sinais de embriaguez e ele estava dirigindo. E também gritou ofensas para ela. Então, aqui nós temos uma violência verbal. Tá, blá, 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 pararam na pizzaria, ele percebeu que ela estava enrolando, ligou para a polícia militar, não apareceu. E aí quem? Antônio conseguiu segurar ele e com a ajuda de outro garçom, que ele não me falou quem é, conseguiu colocar dentro do carro e levá-lo para a 25ª DP. E... Ué, vai ficar parecendo isso, gente? Ué, por que que sumiu? Ah, porque eu minimizei. Desculpa. Será que vai ficar parecendo isso? Acho que não. Vamos ver. Tá, aí eles conseguiram levar o José Cláudio lá pra delegacia. E bababá, vamos ver. Ah, eu acho que eu esqueci eu tirei um, cadê? Peraí. Deixa eu só acrescentar um negocinho aqui, que eu apaguei. Peraí. Conseguiram levar pra delegacia. Tá, deixa eu acrescentar aqui, porque eu acho que eu apaguei e não botei de novo. Aqui, uma cliente da pizzaria, Maria Miriam, auxiliou Lúcia e foi com ela na delegacia para dar seu depoimento. Pronto. Faltava isso, então vamos grifar isso aqui. Nós temos outra testemunha aqui, que é a Maria Miriam, que auxiliou a Lúcia. E ela falou que tem uma medida protetiva a seu favor, que ele violou, porque ele se aproximou dela em Fiquei confusa agora. Em menos de 300 metros. Olha eu, do tilt. Bora. Bom, agora o que a gente vai fazer? Qual é a peça cabível nesse caso? A gente primeiro tem que tipificar os crimes. Essa parte eu vou digitar aqui embaixo. Vamos primeiro tipificar o crime, porque aí a partir da tipificação a gente vai colocar a tipificação, a autoria e o que a gente tem de materialidade para poder decidir que peça vai fazer. Então, nós temos um crime de ameaça, porque ele falou que ia matá-la. Nós temos injúria, porque ele xingou ela. Nós temos vias de fato, que é contravenção, porque ele segurou forte no braço, ou violência, ficou roxo. Deixa eu botar aqui, para ficar o espaço melhor. Nós temos violação da medida protetiva, então é o artigo 24A da Maria da Penha, violação de medida protetiva. E nós temos embriaguez ao volante do CTB. Acho que é o artigo 316, né? Depois eu confiro. Acho que são esses crimes, né? Que ele praticou contra ela. Foi, ó, puxou forte, vias de fato, ameaça, ofensas, injúria, aí embriaguez ao volante e a violação da medida protetiva,
certo? Ah, dei cola aqui. Então, aparentemente, o que aconteceu? Chegou esse bando de gente lá na delegacia, pro delegado, narrou essa história, só que ele falou aqui que, ó, cadê? Redige a peça cabível, que a autoridade já realizou a oitiva. Então, ele já ouviu todo mundo e já documentou. Então, a gente não precisa. Eu vou mostrar para vocês duas hipóteses de auto de prisão em flagrante. E ele foi preso em flagrante, porque ele tinha acabado de acabou de cometer o crime e foi levado pelo Antônio e por outro garçom, que a gente não sabe quem é, lá para a delegacia. Então, o flagrante, como vocês sabem, no artigo 302, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante ou as forças policiais têm o dever de prender em flagrante. Então, aqui nós temos que o condutor vai ser o Antônio. Não necessariamente o condutor vai ser a polícia, porque às vezes os populares eles vão atuar na hora do momento, tanto que eles ficaram com medo de acontecer alguma coisa e já quiseram levar ele para a delegacia que ficava ali perto da pizzaria. Então, nós vamos ter não a necessidade da gente ter a polícia envolvida para levar o agente, o suspeito, para a delegacia para responder, para ficar preso em flagrante. Vai ser mais ou menos a mesma coisa. O que muda é só que para o popular é uma possibilidade e para a polícia é um dever, tá? Então, o que eu fiz aqui? Nós temos mais ou menos dois modelinhos, eu pesquisei bastante, e nós temos dois modelos de auto de prisão em flagrante. Porque o auto de prisão em flagrante, ele, na verdade, é a peça inaugural do inquérito, e como tá todo mundo, tudo aconteceu ali naquela hora, você tem um procedimento a seguir. Então, o delegado vai ter que ouvir todos os envolvidos, vai ter que fazer auto de apreensão de objetos, de valores, sabe? Tem vários procedimentos que o delegado vai fazer. Só que, dificilmente, numa prova, eu acredito que vai ser cobrado dessa forma. Porque é uma coisa muito longa e a gente não pode inventar fatos. O que não tiver dentro da questão, a gente não pode inventar. Então, às vezes, como que você vai colocar o depoimento de uma testemunha, vai colocar entre parênteses, aí você vai ter que, ou então você vai ter que colocar todas as peças que vão ser redigidas, sabe? Um APF para cair numa prova não vai ser uma coisa muito real, porque primeiro que eu acho um absurdo cair isso numa prova discursiva, porque é muito detalhe, uma peça chata de fazer, não necessariamente exige um raciocínio jurídico como uma representação, vocês estão entendendo? Mas eu escolhi essa peça porque uma pessoa me pediu, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando quais as dúvidas que vocês tinham, e aí ela pediu, e também é muito parecido com a portaria. A gente vai ser praticamente a mesma coisa da portaria, só que a diferença é que a portaria não vai ter essas oitivas, não vai ter nada, porque alguém vai lá chegar comunicando que aconteceu um crime, o delegado vai instaurar o inquérito, a portaria normalmente é uma folhinha só, que fica na capa, na primeira folha do inquérito, e que vai começar a pedir as diligências principais, tá? Então vai ser bem parecidinho. Eu vi que tem umas formas diferentes da gente começar, mas a gente pode começar como a gente faz nas peças de representação, que eu acho que vai ficar até mais fácil da gente lembrar. Aí você vai escrever isso aqui, que é o título da peça, ele vai vir escrito porque é assim que vem na folha. E essa parte aqui, você pode colocar, mas não é tão necessário. Eu deixei só para vocês virem como é uma opção. Aí aqui você vai colocar o crime tipificado e o nome da pessoa que foi presa. Aí nós vamos começar como a gente começa as peças de representação. A Polícia Civil do Estado da Bahia, por meio do delegado de polícia, que esta subscreve no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, dentre outros dispositivos, pelos artigos 144, parágrafo 4º, esse aqui é a fundamentação constitucional da atuação do delegado, da Constituição da República, aí eu sempre coloco, tá, o artigo da Constituição Estadual da prova que eu tô fazendo. Eu acho que nas provas que eu fiz, nenhuma banca cobrou, tá? Nem essa, nem a lei orgânica, que eu botei ali também como opção. Mas, numa prova discursiva, se você colocar coisas a mais, você não vai perder ponto.
Mas se vier no espelho e você não tiver colocado, você vai perder. Então eu prefiro pecar pelo excesso. E assim, normalmente os artigos da Constituição Estadual, normalmente é só um. Então, aqui é um 147. É só um artigo que você precisa decorar. É um negócio que não vai fazer diferença na sua vida e que às vezes pode fazer diferença na hora da prova. Nem que seja meio ponto a mais que você ganha, tá? Aí, isso aqui é opcional e a lei orgânica também é opcional. Se a lei orgânica não tiver como fala, no edital, eu nunca coloquei, tá? Eu trouxe como uma opção, mas eu também acho que não é muito necessário, não. A da Constituição Estadual eu gosto de colocar. A da lei orgânica eu acho que é mais desnecessária. Mas se tiver no seu edital, é importante. Se você conseguir decorar, ótimo. Tá? Cadê? Artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.830, que é a lei que rege a carreira de delegado de polícia, que fala da atribuição dele para estar em inquérito, investigar e tal. E aí aqui a gente vai para os artigos do Código de Processo Penal, que o parágrafo 4º é o que também é a fundamentação legal do delegado de polícia, e o artigo 5º, parágrafo 3º e 4º, são os artigos que falam da representação, porque nós temos um crime de ação condicionada e um de ação privada, e o 4º, me esqueci, deixa eu ver aqui. Eu esqueci. Qual é esse? Talento. Aqui. O 4º é o da representação nos crimes de ação condicionada à representação, e o parágrafo 3º é o que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento poderá comunicar à autoridade policial. Então, nesse caso, como foram os populares que levaram o José Cláudio lá, eu coloquei também para fundamental. E a gente pode colocar também parágrafo 5º, porque nós temos injúria também, que é privada. E 5º. Aí, ó, do Código de Processo Penal. Vamos lá. Aqui. Juntamente com o escrivão de polícia, ao final assinado, e considerando o quê? Aí aqui nós vamos fazer os considerandos, que é o que a gente as informações que a gente vai trazer para validar a prisão em flagrante, né, para tipo, lavrar mesmo o auto, e as diligências que a gente vai pedir. Isso aqui, eu coloquei auto de prisão em flagrante, mas isso na verdade é um despacho da autoridade policial. Então, ele tem aquela parte, deixa eu botar aqui para vocês verem. Peraí. Eu acho que eu vou copiar e colar, que eu acho que vai ficar melhor. Peraí. O modelo. Deixa eu baixar aqui e colar aqui para vocês verem. Ó. Isso aqui é mais ou menos o auto de prisão em flagrante, que vem, ó. Os tais dias do mês tal, nessa delegacia de polícia, em que se encontrava fulaninho de tal delegado de polícia, compareceu, fulaninho de tal condutor, apresentando fulaninho de tal conduzido, a quem deu voz de flagrante, blá, blá, blá. Vocês estão vendo? Aí, no comprovação da forma da lei, em que a respeito dos fatos, respondeu. Aí esse aqui é o ativo do condutor. Aí a gente colocaria aqui o que o condutor falou, finaliza, a autoridade assina, o condutor assina, o escrivão assina. Aí vem testemunha, se tiver vítima, houve vítima, e depois vem o interrogatório do conduzido. Então, assim, isso aqui é o que também é o ato de prisão em flagrante. E aí depois o delegado faz aquele despacho dando as ordens para que serão das diligências que serão feitas. Ele vai mandar expedir, levar a vítima no IML, fazer exame de corpo de delito, vai expressa o termo de apreensão dos objetos, blá, 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 você entendeu? Só que, como eu falei, isso aqui, eu acho muito difícil que isso caia numa prova. Então, a gente vai trabalhar com a realidade de uma prova, e não a realidade da vida real do trabalho do delegado, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente continuar. Só para vocês entenderem por que eu montei mais ou menos desse jeito. E também a gente precisa de coisas
para a banca poder pontuar a nossa questão. Então, se a gente colocar só aquele negócio, seria um copia e cola do que estava na questão, não teria raciocínio jurídico nenhum da parte de vocês. Ou então, se ele pedir, ou então, se tivesse que colocar tudo, as oitivas e tal, depois o despacho com as diligências, você imagina quantas linhas teriam numa prova. Não é razoável, eu acho que não faz nem sentido, tá? E aí, então isso, em tese, é um despacho. Mas o ato de prisão em flagrante, dos termos, o escrivão também assina. Em tese, o despacho, o escrivão não assina. Mas como a gente está trabalhando com uma questão de prova, eu acho que provavelmente viria a assinatura do escrivão, tá? E provavelmente, se não vier, eles não vão tirar ponto de vocês por colocarem isso, tá? Então a gente está trabalhando aqui com as opções. Por isso que eu trouxe essa peça também, porque por mais que eu acho que é improvável cair, e eu acho até nada a ver uma banca cobrar isso, é bom vocês ficarem preparados, porque a gente está vendo muita bizarrice ultimamente, não é mesmo? Então, vamos lá. Bom, considerando que compareceu o condutor Antônio, aí aqui entre parênteses a qualificação dele, que a gente não tem, então a gente põe assim. Apresentando o detido José Cláudio, qualificação dele. Suspeito pela prática, aí aqui nós vamos tipificar os crimes. Pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147 e 140 caput, ambos do Código Penal, combinado com, aí aqui são os artigos da Lei Maria da Penha, porque nós estamos falando de um crime da Lei Maria da Penha, que teve violência contra a mulher. Artigo 2º, inciso 2, que é o da violência psicológica, pela ameaça, e inciso 5, que é a violência moral pela injúria, da Lei 11.340. Artigo 24A da Lei 11.340, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência. Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que é a contravenção de vias de fato, combinado com o artigo 7º, inciso 1 da 11.340, que é de violência física. Aí, contra a vítima, Lúcia, qualificação. E pelo crime do 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o crime de embriaguez ao volante. Deixa eu até conferir o que eu botei aqui da minha cabeça. E eu não olhei. E a minha cabeça, ela não é muito confiável. Mesmo. Pronto. Vambora. Aí aqui a gente vai fazer um resuminho dos fatos, como se fosse uma peça de representação. Em razão de, na data, aí a gente compareceu pela prática desses crimes, em razão de, na data de 10 de julho de 2022, por volta de 21 horas. Aí que eu não vou ler com vocês, não, mas eu vou deixar esse arquivo depois para vocês baixarem, tá? Com o resuminho do que aconteceu. Os fatos sempre a gente vai fazer de uma forma bem resumida, porque, em regra, os fatos não são pontuados, ou se são pontuados, é uma pontuação pequena. E a gente precisa de linhas, porque a gente trabalha com um espaço limitado. Então, a gente tem que tentar aproveitar ao máximo para fazer um resumo do que aconteceu, sem perder muita linha que vai faltar na hora da gente fazer a fundamentação. Aqui não vai ter muita fundamentação, né? Mas para pedir as diligências, por exemplo. Aí, continuando. O conduzido e a testemunha Maria Miriam, qualificação, que eu não tinha falado dela ainda, foram entrevistados, bem como a vítima Lúcia, e realizado o interrogatório de José Cláudio, o qual foi cientificado do seu direito constitucional de permanecer em silêncio e de ser acompanhado por um advogado, o qual não manifestou interesse. Após realizar as entrevistas mencionadas e formando seu convencimento jurídico, a autoridade policial decidiu por ratificar a voz de prisão dada pelo condutor, de acordo com o artigo 301. É o 301, eu falei errado aquela hora, que é o que fala que qualquer do povo pode prender em flagrante, do CPP, identificando-se e garantindo identificando a autoridade policial, se identificando e garantindo os direitos constitucionais envolvidos. Determinou a lavratura deste auto de prisão em flagrante delito, providenciando-se, conforme a documentação adiante juntada, que fica fazendo parte integrante deste. Aí aqui, nós vamos fazer a lista de todos os documentos que a gente vai juntar, que em tese já foram produzidos, e das diligências do que ainda vai ser feito. Então, o que nós juntamos? Oitiva do condutor Antônio, recibo de entrega do preso. Isso aqui eu vou fazer um alerta. Sempre tem recibo de entrega do preso, mesmo que não tenha sido feito pela polícia,
Porque a partir do momento que a autoridade policial entrega esse recibo para o condutor, ele está eximindo o condutor de qualquer responsabilidade do que acontecer desse momento para frente com o preso. Desse momento da entrega do recibo para trás, o que aconteceu pode ser responsabilizado o condutor. Depois não, porque ele já fez a parte dele, ele já entregou o preso, pode ir embora, não tem mais nada a ver com isso, vida que segue, tá? Então, mesmo se não for a polícia que entregar o preso, a gente vai ter recibo de entrega. Aí, oitiva da testemunha, oitiva da vítima Lúcia, interrogatório do conduzido. Aí aqui, eu pedi a juntada de cópia da decisão em que foram deferidas as medidas protetivas de urgência em favor da Lúcia, para a gente conferir se realmente foi, se ela tinha uma medida protetiva para poder configurar o crime do artigo 24A. Representação criminal da vítima em desfavor de José Cláudio em relação ao crime de ameaça, porque o delegado só pode investigar ou instaurar inquérito se tiver representação nos crimes de ação condicionada. Requerimento da vítima em desfavor de José Cláudio em relação ao crime de injúria, porque é um crime de ação privada, que também a vítima tem que demonstrar interesse para que o delegado possa instaurar inquérito ou investigar. A apreensão, como ele estava dirigindo embriagado e a propriedade era dele, ó, eu nem na história eu não falei não, né, mas dava a entender que era dele. A apreensão do veículo, Volkswagen Polo de cor preta, placa XXX 1234 de propriedade de José Cláudio. Aí aqui, ó, o ponto importante. Não arbitramento de fiança em razão da impossibilidade de autoridade policial arbitrar lá, conforme artigo 24A, parágrafo 2º da Lei 11.340, que dispõe que, na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança, mesmo o crime do artigo 24A tendo pena máxima inferior a 4 anos. Dessa forma, recolha-se José Cláudio à prisão para audiência de custódia. A gente tem que botar isso. E a gente até poderia colocar o artigo da audiência de custódia aqui, mas eu não coloquei, não. Encaminhe-se o autor e a vítima separadamente para exame de corpo de delito no IML. Espeça-se a nota de culpa, conforme o artigo 316, parágrafo 2º do CPP. Informe imediatamente o juiz, o Ministério Público e a pessoa indicada por José Cláudio de sua prisão, de acordo com o artigo 306, caput do CPP, e em até 24 horas remeta-se o presente ao juízo competente e ao defensor público ou advogado, se houver, conforme 306, parágrafo 1º do CPP. Nada mais havendo, determinou a autoridade policial o encerramento deste auto. Aí aqui o local, a gente sabe que é em Teixeira de Freitas, a data. Ele me falou que dia começou, mas ele não falou que horas eles chegaram na delegacia, então pode ser o dia seguinte, a gente não sabe, pode ser o dia 10 ainda, né? Foi 10 que eu coloquei, eu acho. Então eu coloquei a data sim, porque nós não temos certeza. Escrivão de polícia, delegado, que aqui é a assinatura e a autenticação do procedimento. Beleza? Gostaram da minha pecinha? Quero ver nos comentários vocês me contando. As dúvidas vocês podem deixar aqui nos comentários também, que assim que eu vi, se eu souber, claro, eu vou responder. Se não souber, eu pesquiso e respondo também. Porque eu tenho boa vontade. Tá bom? Agora, vocês acharam difícil identificar essa peça? Apesar de, normalmente, algumas peças que eu já vi que cobraram, acho que auto de prisão em flagrante, eu só vi uma no livro de questão, que foi do Acre. Eu não lembro agora qual foi o estado, mas caiu um APF, mas ele pediu expressamente um despacho, o despacho em prisão em flagrante, que seria isso aqui. Isso aqui seria o despacho em prisão em flagrante. O despacho ordinatório é um nome genérico, porque um despacho é qualquer comunicação do delegado de alguma coisa, mandando fazer alguma coisa, dando ordem interna, é o delegado utilizando o seu poder instrutório ali, que a ele é atribuído. E aí pode ser de várias coisas, pode ser nesse caso de um despacho dentro do flagrante, pode ser uma comunicação para o juiz sem ser uma representação, vocês estão entendendo? E assim vai. Aí, deixa eu pensar, o que mais eu queria falar com vocês? Tá, sobre prisão. Aqui, nós poderíamos representar pela prisão preventiva do José Cláudio. Por quê? Ele já tinha violado uma medida protetiva de não se aproximar, ele ameaçou que ia matá-la. Então, nós teríamos elementos para fundamentar um pedido de prisão preventiva. Só que é tecnicamente incorreto a gente colocar
uma representação dentro de um despacho, apesar de nós já temos visto isso em algumas provas, né? Porque o despacho, ele é uma ordem do delegado. Quando ele vai fazer um pedido de prisão, ele vai pedir, ele vai representar para o juiz. Então, ele tem que fazer naquele modelinho de petição que a gente já está acostumado. Então, não correto. Mas o que a gente poderia fazer é colocar aqui também, por exemplo, redigir representação de prisão preventiva, ou aqui, ó, encaminhar. Aqui, ó, informar imediatamente o juiz. Poderia ser encaminhar o pedido de prisão preventiva para o juiz competente. Podia ter aqui também como elemento. Mas eu não botei nesse caso. Mas pode ser que na prova eles cobrem uma prisão preventiva. E aí você, mesmo sendo atécnico, você faz. Sei lá, você abre um tópico aqui, vai ficar meio esquisito, mas a gente vai sentir conforme for a questão. Porque ele vai dar uma orientação, sabe? Na hora nessa chamadinha aqui, nessa parte, que é a última parte, normalmente ele vai dar algum indício, algum indicativo do que ele quer que você faça. Então, e a gente tem que ter esse feeling. Claro que quanto mais questão a gente resolver, mais provas a gente ler e tal, a gente vai pegando esse jeito para ver o que o examinador quer. Mas isso é prática mesmo, e assim, e dá sorte, né? Porque às vezes você está lá, por exemplo, na prova do Rio Grande do Norte, a forma como estava escrito, eu interpretei que era um relatório do inquérito, que já tinha terminado, e eu fiz um relatório com o pedido de prisão. Aí no relatório é até possível pedir, porque você manda o relatório para o juiz. Mas estava errado, eles fizeram um despacho com o pedido de prisão. Só que como eu acho que eles viram que eles fizeram meio cagada, eles colocaram a pontuação muito baixa. Então, por ter errado a peça, eu perdi muito pouco ponto. No Espírito Santo, se eu não me engano, eles pediram uma portaria com prisão também, não era um negócio assim? Eu não tô lembrando, não, mas essa eu lembro que eu acertei. Aí eu acho que, não sei se tinha que também fazer isso, enviar a representação de prisão pro juiz competente, podia ser alguma coisa assim, eu não me recordo. Outro ponto também que eu queria falar agora sobre prisão é que vocês têm muita dúvida e sempre me perguntam sobre a diferença, diferença não, quando eu vou saber que é prisão preventiva, quando eu vou saber que é temporário. Eu não gosto muito desse, e eu já vi alguns professores falando, já vi gente falando, que temporária é a prisão do delegado por excelência. Então, sempre que couber as duas, você vai fazer temporária. Só que esse pensamento é muito perigoso, porque, na verdade, eles têm fundamentações distintas. E se a gente ficar com essa coisa na cabeça de que a temporária é a prisão do delegado, a gente pode errar, como aconteceu no Paraná, que muita gente errou. Então, o que eu faço para diferenciar as duas, primeiro a gente tem que olhar, óbvio, se a temporária está incluída no rol da lei de prisão temporária, a 7.960, né? Acho que é. Se tiver no rol, ok, a gente passa para analisar. Aí depois a gente vai analisar em que momento está o inquérito. Se o inquérito tiver, se a investigação tiver no início, se não tiver feito nenhuma diligência, se ele demonstrar para você que não fez nenhuma diligência, se ainda está querendo descobrir, juntar elementos para comprovar a materialidade, a autoria, se ele demonstrar que ainda não tem isso, e se de alguma forma a conduta do suspeito pode atrapalhar as investigações, aí vai ser prisão temporária. Principalmente agora, depois da decisão do STF, que proibiu a prisão temporária, única e exclusivamente quando o indiciado não tiver mais, como fala? Domicílio. O STF deixou bem claro, além dos outros requisitos, de que a prisão temporária deve ser imprescindível para as investigações. Então, a gente tem que ter isso em mente, a gente tem que ver de que forma a atitude do suspeito pode colocar em risco as investigações, ou ser indispensável para você obter êxito na investigação, e posterior, juntar os elementos da justa causa para poder oferecer denúncia, etc. Então, esse é o ponto principal. Se você tem que conseguir apontar dentro da questão de que ainda tem diligência para fazer, não colheu o elemento ainda, ou não, a gente não tem a autoria, não tem materialidade, ou a gente tem uma ideia do que pode ter acontecido, mas a gente não tem os elementos ainda para poder fazer essa comprovação. Vocês estão entendendo? E a prisão preventiva, ela também tem outros fundamentos, que são os fundamentos do 312 e do 313. Tem que ficar claro para a gente, na questão, que aqueles fundamentos estão presentes, porque senão como é que você vai fundamentar? Porque a prisão é a última ratio.
principalmente atualmente, depois das mudanças legislativas. A gente só vai aprender se não tiver outro meio, se aquilo foi imprescindível de alguma forma. Então, a prisão temporária, ela é imprescindível para as investigações, e a prisão preventiva, ela é por outros motivos, porque a atitude do indiciado, do investigado, ele está botando em risco a ordem pública, porque tem grande chance dele continuar cometendo crimes. Ele está botando em risco a ordem financeira. Eu falei o quê? Ordem pública, eu falei ordem pública, eu acho, né? E a ordem econômica, é porque eles são parecidos, é só o tipo de crime, né? Que eles abarcam. E se é necessário para a aplicação da lei penal, por exemplo, se tem risco de fuga, dele não ser encontrado, então de sair impune, né, da lei penal não ser aplicada, e por conveniência da instrução. Se de alguma forma precisa, por conta esse que acho que é o que pega mais, né, assim, a conveniência da instrução. Mas aí, como ele é parecido com o imprescindível para as investigações, a gente tem que ver o que já foi feito. Então, por exemplo, para ser uma prisão temporária, essa imprescindibilidade é para colher elementos dentro da investigação, dentro do inquérito, que ainda não foram feitas. Para a prisão preventiva, é a conveniência da instrução, a instrução penal, aquela que vai ocorrer durante o processo. Vocês entenderam? Já foram colhidos elementos do inquérito. Só que a gente precisa restringir a liberdade desse suspeito, que em breve poderá ser denunciado, porque a gente já tem esses elementos colhidos no inquérito, mas se ele continuar solto, ele pode atrapalhar a instrução processual. Ele pode atrapalhar, às vezes, impedindo que as oitivas sejam repetidas no contraditório pela defesa. Porque vocês lembram que o juiz não pode utilizar apenas os elementos do inquérito para formar seu convencimento, para a condenação, né? Então, esse é o ponto-chave. O momento da investigação, se está no início, se está no meio, se está no final, se ainda falta elementos para serem colhidos durante a investigação, ou se esses elementos já foram se já foi tudo feito, e é para garantir que o processo prossiga, né? Que depois da denúncia ele não se evada, não atrapalhe as testemunhas serem ouvidas em juízo, e essas coisas. Conseguiram pegar isso? Depois eles me contam se ficou mais claro, assim. É uma dúvida que acontece muito. Até na minha prova do Paraná, que eu também fiquei em dúvida, por mais assim, eu tinha convicção de que seria a preventiva, mas eu também fiquei meio com dúvida, porque eu vi que existia essa possibilidade. Se eu forçasse um pouquinho, dava para ver uma temporária. Mas, dentro do que tinha questão, eu não briguei com a questão. Porque na questão, o que ele me falava? Ele já me falava que tinha materialidade, ele já me falava que tinha a autoria, ele não me falava quais diligências foram feitas. Realmente foi uma questão meio preguiçosa. Mas ele falou quem foi que cometeu o roubo, o que tinha sido roubado, quem era a vítima. Ele mostrou que ela já tinha sido ouvida, porque depois, quando ele estava ameaçando, rondando lá ameaçadoramente, perto de onde ele trabalhava, a vítima foi na delegacia contar, então ela já tinha sido ouvida por causa do roubo anterior, já tinha um auto de apreensão lá indireto do celular que foi roubado. Vocês estão entendendo? Então, ele me mostrou que ele já tinha os elementos necessários para formar justa causa, para o MP fornecer oferecer a denúncia. E a atitude dele, que fundamenta a prisão, era uma atitude que atrapalhava o quê? Que atrapalhava a investigação ou que poderia atrapalhar o deslinde do processo. Porque ele não me deu nenhum elemento que mostrava que ainda faltava coisas a serem feitas na investigação, que não tinha ainda sido colhidos esses elementos. Muito pelo contrário, ele já me deu autoria e materialidade. Se o MP quisesse oferecer denúncia, em tese ele já poderia oferecer. Ele mostrou que a atitude ameaçadora que ele estava praticando era para impedir as coisas de prosseguirem. Por isso que seria uma preventiva. Vocês conseguiram? Ficou um pouco mais claro? Depois vocês me contam aí nos comentários o que vocês acharam, tá? Vou fechar aqui. Isso aqui eu vou deixar no arquivo. Peraí, para a apresentação. Isso. Eu vou deixar ali para vocês pegarem depois. E eu acho que era isso que eu queria falar. E agora a gente vai mostrar. Oh, meu Deus! Eu dente suja. Ninguém me conta. Ai, que vergonha. Mas agora já foi. Eu quero mostrar para vocês
um pouquinho do meu roteiro de peças. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar. Espera aí. Eu vou tentar, porque ele tá em PDF. E eu não sei se dá pra... Deixa eu ver... Não... É esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui também, igual eu fiz com o outro. Yes, consigo compartilhar. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês verem como que tá. Peraí. Ó. Gente, eu tô pensando até agora no meu dente sujo. E eu não tinha visto, porque tava pequenininho ali e eu não tava vendo. Mas tá, essa é a minha capinha. Aí eu fiz um sumário. Isso aqui eu até postei no Instagram para vocês verem quais estão abarcadas, ó. Eu coloquei todas essas peças. Aí, essas recomendações iniciais são umas dicas sobre a resolver peça, tem dica de português, dicas sobre comportamento durante a prova, tá? Aí eu fiz um geral, peraí, aqui, que é indispensável, os endereçamentos, e coloquei um preâmbulo que cabe em todas as peças. Tá vendo como eu fiz? Eu coloquei só os artigos principais, com uma explicaçãozinha, porque eu queria que ficasse um roteiro bem objetivo otimizado, sabe? Eu não queria... a minha intenção realmente não era fazer um livro de peças práticas para eu colocar um monte de questão, colocar toda a estrutura, porque eu estou partindo do pressuposto de que isso vocês já estudaram, vocês já treinaram, vocês sabem fazer peça. Mas eu tentei fazer, eu vou mostrar aqui o de prisão preventiva, que foi o primeiro, para vocês terem uma ideia, tá vendo? Aí eu separei o preâmbulo, a fundamentação e os pedidos. E aí eu fui colocando de forma bem objetiva para vocês passarem o olho e decorarem, ó, quais os artigos eu tenho que colocar no preâmbulo, o que eu tenho que botar na fundamentação, ó, o que é o fumus comis delicti, o que é o periculum libertatis, quais artigos eu tenho que colocar e o que fala mais ou menos esse artigo. Vocês estão vendo? E aqui os pedidos, quais pedidos eu tenho que fazer? Aí eu coloco, tem que pedir pela representação da prisão, com base no artigo que fundamenta, sem a oitiva da parte contrária, entendeu? Então eu fiz assim, bem objetivo mesmo, para vocês, para servir mesmo como uma revisão rápida, pré-prova, e também mais completo, com tudo que você precisa colocar na sua questão. O desenvolvimento, você vai aprender conforme você vai treinando. Aí você vai fazer em casa, você vai resolver ou simulado, ou provas passadas, para você treinar o seu poder de argumentação, e assim vai. Ficou? Vocês gostaram? Aí eu vou abrir hoje, hoje, no caso, o dia que o vídeo está sendo postado, porque eu estou gravando ontem. E aí eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. O que vocês vão fazer? Deixa eu fechar isso aqui, pra minha carinha poder aparecer agora que eu tirei meu batom do dente. Eu vou colocar o e-mail embaixo. O que vocês vão fazer? Vocês vão mandar um e-mail pedindo, falando que tem interesse. Eu vou te mandar as informações, você vai efetuar o pagamento, e aí eu vou pedir uns 2 dias para vocês para poder enviar o arquivo por e-mail também. Vai ser tudo por esse e-mail que vocês me mandaram, tá? Para não me embananar. E aí o valor vai ser, nesse primeiro dia, nessas primeiras 24 horas, eu coloquei um valor bem baixinho de promocional para prestigiar quem vai assistir a aula, quem quer apoiar o meu projeto novo. Então, vai ser R$19,90. E aí, depois, a partir de sábado, às 17 horas, ele vai ficar no preço normal, que é R$29,90. Então, ele vai poder ficar... eu vou continuar vendendo a qualquer momento. Quem quiser pode me mandar e-mail, vai ficar aqui embaixo na caixinha de informações. Então, se você está vendo esse vídeo mais para frente, não tem problema. Eu ainda vou estar vendendo esse material, só que vai ser nesse valor um pouquinho mais alto, tá bom? E aí, nesse e-mail também, você, sei lá, achei um erro, ou, professora, eu fiquei com dúvida disso, eu acho que tinha que ter esse artigo aqui também, ou, sabe, qualquer dúvida que vocês tenham, ou acha que tem alguma coisa errada, ou que tá faltando, ou o que for, vocês podem mandar no e-mail, que aí, se realmente tiver alguma coisa, algo faltando, eu vou fazer novas edições, e aí eu mando o material novamente para todo mundo que comprou, com as correções eventuais, se elas ocorrerem, beleza? E eu acho que é isso. Espero me conta se vocês gostaram. Quero muito saber o que vocês acharam da aula, se foi produtiva, proveitosa, tá bom? Me conte.
Um beijo, adorei e aguardo os comentários de vocês. Beijos.